Olá, bem-vinda a mais uma aula e hoje eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com a medicina ayahuasca. Gente, essa medicina é uma medicina muito especial para mim, tá? Quando eu conheci ela, quando eu conheci pessoas que já tinham feito essa medicina, eu não quis fazer. Eu achei algo muito perigoso, achei aquela vibe de drogas e tudo mais, né? E eu não quis. Porém, eu já tinha usado coisa muito pior, como o álcool, que o álcool nos dá esquecimento e a gente esquece das coisas e a gente às vezes não sabe onde tá e às vezes não lembra o que fez nem nada. Então, chegou um tempo da minha vida que eu comecei a refletir sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as coisas que aconteciam na minha vida e eu me perguntei o que eu estava fazendo aqui. E daí eu me perguntei o que eu estava fazendo aqui. E quando eu me fiz essa pergunta, me veio, nossa, aquele chá indígena eu deveria experimentar. Então eu resolvi experimentar o ayahuasca. E estou aqui para contar a experiência com vocês. Hoje eu já tomei várias vezes. Já tomei em média umas 4 ou 5 vezes. Mas eu lembro de cada uma, assim, até porque eu anotei sobre cada uma, né, o que aconteceu. Mas a minha primeira experiência, tá? Foi num lugarzinho bem legal, e foi perto aqui da minha região e tudo mais. Porém, eles escondiam bastante essa medicina, porque eles tinham medo que alguém fosse denunciar e não pudessem fazer essa medicina, porque era algo muito sagrado para eles. E isso eu já achei errado, porque eu acho que a medicina não precisa ser escondida, né? Ela não é droga, já é comprovado que não é considerado droga, é considerado um chá natural, porém ele faz você entrar para dentro de si. Como assim entrar para dentro de si? Você acaba entendendo o que você quer. Sabe aquela fase da tua vida que você não sabe o que você quer, que você não sabe o que fazer? A medicina, ela faz com que você consiga se conectar com dentro de você e tudo aquilo que tem dentro de você sai para fora, tá? Sim, você pode passar mal, você pode vomitar, você pode se cagar, pode acontecer de tudo. Mas comigo não aconteceu. A única coisa, uma vez que eu experimentei, eu vomitei, mas era porque eu pedi algo que fosse uma limpeza muito profunda e a maneira do mundo espiritual fazer com que eu limpe é através do vômito. Mas contando a primeira experiência. Na primeira experiência, eu vi minhas vidas passadas, eu vi toda a minha geração, assim, pra trás de mim, sabe? Os meus avós, meus bisavós, eu vi assim, ó, era um campo, assim, onde eu vi todo mundo, assim, mas uma penca de gente, que eu vi todo mundo, todos eles estavam lá, né? E eles me contaram toda a vida deles. Isso tudo num gole de ayahuasca, né? Depois disso, eu também vi uma das minhas vidas passadas, eu vi também interpretações que eu deveria fazer nesta vida, mas que eu não estava fazendo, só que eu interpretei de outras maneiras, e daí hoje eu vejo que estava certo, mas que eu não tinha sabedoria o suficiente para interpretar da maneira certa. Eu também vi meu futuro nesta vida, e também entrei em conexões com seres diferentes, com seres estelares, né? Não sei se seres estelares são considerados extraterrestres, mas são seres estelares, seres maravilhosos. E assim, foi uma experiência magnífica. Ai, Anitta, com certeza isso é droga e tu deve ter visto coisas que isso foi da tua cabeça, enfim, né? Tem um monte de gente que fala isso. Não, gente, sério mesmo. Porque tudo que eu sei bem certinho a ordem que vai acontecer as coisas na minha vida. E tá acontecendo daquela forma. Eu vi a morte do meu pai, eu vi a morte da minha mãe, eu vi a morte da minha avó, eu vi a minha vida acontecer, as coisas que eu ia conquistar, como seria, se eu ia ter filho, se eu não ia ter. Eu vi todo o meu histórico familiar. Então, a minha primeira experiência, ela foi bem punk. Ali, eu não acreditava em Deus. E depois daquela experiência, eu acreditei em Deus. Porque, de fato, eu vi que aquilo ali era uma forma pequenininha de Deus, sabe?
E foi uma experiência incrível, foi maravilhoso, foi assim, foi divino, né? E eu lembro que eu também tinha medo muito do escuro. Eu não dormia no escuro, eu acordava chorando, inclusive. Meu marido desejou de ligar a luz e eu dormia com a luz ligada, né? E era muito difícil pra mim desligar a luz, porque eu tinha medo, porque eu sentia que tinha presenças ali comigo. E depois que eu fui nesse ayahuasca, limpou essas presenças. E eu não vi mais, não fui mais. E, nossa, muita coisa, assim, mudou da minha vida, da minha realidade. Então, ali eu comecei a entrar e ir atrás sobre questões espirituais, sobre questões terapêuticas, sobre por que a gente tá aqui, de me trabalhar. E comecei a ir cada vez mais atrás. Foi desta forma. E hoje, eu sou muito grata a essa medicina. Porque foi essa medicina que me levou a uma vida melhor. Né, me levou a uma experiência melhor e hoje, assim, eu tive várias, né, vocês vão ver que quem experimentar primeiro essa medicina não vai querer logo de cara experimentar de novo, porque às vezes é um choque de realidade muito grande. Então, quando eu experimentei a medicina, demorou uns 3 anos para mim experimentar de novo. E daí, depois, agora, eu já experimentei 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes. Essas 4 vezes, daí agora eu dei o tempo de novo, sabe? Não é uma coisa que tu consiga experimentar recorrente, porque tu recebe muitas informações, e essas informações, até tu assimilar todas elas, demora às vezes anos, né? Então, não é de uma hora para outra. E a medicina, ela expande a tua consciência, ela expande o teu cérebro, né? Depois que tu prova a medicina, meio que dá um salto a quântico, né? E quando tu dá esse salto quântico, tu precisa dar um tempo, né? E a gente mesmo não consegue, né? A gente não suporta porque a nossa realidade, ela começa a cair dos nossos pés. Tudo que a gente acreditava que era real não é, por causa que a medicina nos mostra isso. É bem legal, tá? Vale a pena, mas é uma transformação. Ela te dá um resultado mais rápido, mas é uma transformação muito grande, tá? Tu dá um pico muito alto quântico. E esse pico alto de quântico, tu acaba gerando um sentimento de que aqui não está correto, mas isso é normal, sabe? Tu começa a chorar, tu começa a ter tristeza, começa a acontecer coisas na tua vida assim que tu não entende, nada, começa a compreender e depois volta tudo normal, sabe? Normal não, porque tu já tá com a consciência expandida, né? Como tu tá com a consciência expandida, tu cresce de nível, né? E daí tu vê que as coisas que tu queria, tu não quer mais, e assim vai indo. Mas é mais ou menos isso a minha experiência, sabe? Eu posso um dia contar com mais detalhes pra vocês, mas eu super recomendo, tá? Vocês querem dar um salto quântico muito alto, vocês querem parar com essas coisas de dívidas e de essas confusãozinhas da família e tudo mais, vocês querem realmente saber a realidade da vida de vocês, o ayahuasca vai ajudar. Ele vai te dar um salto e vai te levar lá pra cima. E ele dura mais ou menos no corpo, no nosso cérebro, ele fica fazendo essa expansão de consciência mais ou menos uns 6 meses. Então é muito, muito legal. Vale super a pena, tá? Inclusive, talvez eu vou experimente logo de novo, e daí eu conto uma experiência mais nova, né? Mas eu quero vir aqui outros vídeos falar sobre as outras experiências que eu tive que foram melhores, né? Essa experiência primeira, ela foi um choque, assim, sabe? Foi assim, ó, tchum, essa é a verdade da tua vida, entende? Ela te mostra a verdade da tua vida, te mostra o que vai acontecer, te mostra o que já aconteceu, te mostra vidas passadas, dependendo do acesso que tu consegue ter, né? Tem gente que não tem tanto acesso e só consegue ver poucas coisas, mas ela te dá um tchan. E depois que ela te dá esse tchan, nas outras vezes quando tu experimenta, tu vai ter outros tipos de experiência. Cada vez que tu experimentar é tipos diferentes de experiências. Por quê? Porque depende da data que tu vai experimentar, depende da lua, depende do nível de energia do mundo, depende dos portais que estão abertos. Vai ter portal que vai estar aberto tal dia, vai ter portal que vai estar aberto ao dia, e daí depende os portais que tu tem esse acesso, e daí tu vai acessando, e daí tu vai tendo outras informações. É muito louco, mas é
divino, é maravilhoso, sabe? Tu acaba entendendo muita coisa da tua vida, da vida dos outros, do mundo inteiro e de todo o teu ser, tá? Então, não precisam ter medo, vão lá e façam essa experiência, sabe? Tem gente que fala assim, ai, não faz, porque tu pode morrer, porque... Gente, desliga isso, sabe? E vão lá, experimentam e vivenciam, tá? Os índios nunca morreram por tomar, eles tomam desde pequenos. Então, se a pessoa tomou, é porque talvez ela já tinha algum problema cardíaco, alguma coisa, né? E que atacou. Então, se tu não tem problema nenhum de saúde, sabe? Se tu não tem problema no coração, vai fundo, entende? Porque não, é uma experiência que tu nunca vai te arrepender. Tu vai dar o teu salto quântico um nível bem alto. Quem mora aqui na região, que me conhece de mais de pertinho e querer saber indicações de lugares para experimentar, pode vir entrar em contato comigo que eu vou estar indicando para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.